Há cerca de 3 meses eu gravei um vídeo aqui dizendo por que os japoneses são o maior povo do mundo, né? O título do vídeo é Por que os japoneses são o maior povo do mundo. Se você quiser assistir esse vídeo, é só você digitar aqui na pesquisa do próprio YouTube Luiz Felipe Chateaubriand japoneses, né? É um vídeo de 13 minutos e pouco, né? Eu me emocionei durante o vídeo, inclusive chorei. Eu faço referência a alguns povos que eu admiro no mundo, né? E digo que o povo que eu mais admiro é o povo japonês. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o Japão, ele vai afundar, gente. O Japão, ele vai afundar. Por que eu digo isso? Eu tive um colega, quando eu dava aula, eu era professor universitário, professor Figueiredo. Professor, não lembro o seu primeiro nome, a gente sempre lhe chamava de Figueiredo, então o professor Figueiredo, ele sempre me dava carona. Quando terminava a aula lá em Santa Cruz, na Estácio de Santa Cruz, ele muitas vezes me deu carona até até ali perto de Vila Valqueire, Realengo e tudo, e depois eu pegava um ônibus para ir para Vila Valqueire, onde eu morava. Uma época eu morei em Vila Valqueira, outra eu morei em Madureira e tal. E o professor Figueiredo me deu carona muitas vezes. E é curioso, o professor Figueiredo, ele é descendente de japoneses, né? E, e ele não tem olho puxado, né? Ele não tem olho puxado, então é uma característica interessante. Apesar de ser descendente de japoneses, ele não tem olho puxado. E assim, por falar nisso, Tatsu, abraço pra você. Abre o olho, hein, Tatsu. É uma brincadeira, o Tatsu vai entender. Então, o, o professor Figueiredo, a gente vinha conversando, batendo papo depois das aulas e tudo, e ele me falava, algumas vezes ele me falou que ele é descendente de japoneses, que ele fazia parte de uma dinastia lá no Japão, né? E que a família dele migrou para o Brasil já há muito tempo, né? Algumas gerações, porque eles sabem que em algum momento o Japão vai afundar, né? E isso eu perguntei pro meu colega, o Eduardo Rocher, lá da Dataprev, se era verdade. Ele disse: olha, Chateau, é verdade sim, o Japão vai afundar, né? E é previsível, gente. Por quê? Porque aquela região onde ficam as ilhas japonesas, ela é uma região com muitos terremotos e, sobretudo, muitos maremotos, né? Então, em algum momento, acontecerá de um terremoto ou um maremoto mais forte varrer o Japão do mapa, né? E isso é muito triste, porque estamos falando de quase 200 milhões de pessoas, né? O Japão é o lugar que eu mais quero conhecer no mundo, que eu mais quero conhecer no mundo. Eu conheço 15 países, gente. Tive a sorte de ter um pai que era gerente na área de turismo, e isso me propiciou a conhecer 15 países do mundo. Mas três que eu não conheço em especial eu gostaria de conhecer. Um é a Índia, porque meu avô era indiano, né? Outra é a Itália, porque corre muito de espírito italiano aqui nas minhas veias, né? E principalmente o Japão, porque eu tenho uma reverência enorme pelo Japão. É o povo que eu mais admiro no mundo, né? Vocês vão dizer que eu sou maluco, mas deixa, eu já tenho fama de maluco mesmo. Então, é, eu fiz terapia de vidas passadas e eu me vi numa vida no Japão, tá? Não vou entrar em detalhes, mas isso aconteceu. Então, eu gostaria muito de conhecer o Japão, só que tomara que as profecias estejam erradas, né? Um país maravilhoso, impressionante como aquele, né? Ele não pode afundar, não pode afundar. Viva o Japão, que o Japão sobreviva, que o professor Figueiredo esteja errado, que o meu colega e amigo lá do trabalho, o Eduardo Rocher, esteja errado também, né? Que o Japão não afunde, né? Que podia afundar muito bem era aquela nação imperialista que vocês sabem, né? Agora,
também corre o risco, tá? Tem a falha de San Andreas lá na Califórnia, né? Abram o olho, Yankees, abram o olho, Yankees, né? Ou então deponham esse presidente idiota para vocês terem mais paz de espírito e não atraírem coisas ruins para vocês. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, a todos e a todes. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.